Paz do Senhor, tudo bem? Quem nunca ouviu, ou por meio de uma pregação, ou por canção, a história aonde Jesus ele está no mar da Galileia com os seus discípulos, dentro de um barco e tem uma grande tempestade? Pois é, essa história ela é narrada pelo evangelista Mateus, por Lucas e por Marcos. Vai nos dizer que Jesus ele está no mar da Galileia, dentro de um barco dos discípulos, ensinando a multidão que está na areia. E ali Jesus ele passa a tarde toda ensinando, mas há um momento que Jesus diz: vamos, nós precisamos atravessar para o outro lado. E então Jesus com os seus discípulos dentro do barco, eles saem pelo mar da Galileia. E é interessante que vai narrar que uma grande tempestade, um grande vendaval se levanta naquele dia. Jesus, seus discípulos estão num barco no meio do mar, na travessia para o outro lado. E a tempestade ela vai se tornando cada vez mais tempestuosa, ou seja, ela vai crescendo, a tempestade ela passa a ficar violenta, as ondas começam a ficar altas, o vento começa então a colocar todos aquela embarcação em perigo. Mateus, Lucas, mas só Marcos vai dar um detalhe. Marcos capítulo 4, verso 36 vai dizer que Jesus e os seus discípulos estavam no barco e outros barquinhos o seguiam, ou seja, não era somente o barco de Jesus com os discípulos que estavam no mar, naquele momento, naquela hora de adversidade, diante daquela tempestade, haviam outros barquinhos. E geralmente nós temos a tendência de olharmos muito para a nossa vida, olharmos muito para a nossa família e fazermos ali as nossas projeções, os nossos sonhos voltados para nós. E quando há problemas, quando há dificuldades, quando há tempestades, geralmente nós olhamos também só para o nosso barquinho. Mas eu quero te chamar rapidamente para uma reflexão. Vai dizer que quando eles estão atravessando, como já falamos, o mar fica revolto, as ondas elas tomam uma proporção gigantesca, o vento ele está soprando muito forte, o barco agora ele ameaça ir a pique, os discípulos que estão ali, eles se desesperam, eles ficam apavorados, eles ficam angustiados, porque eles estão prevendo que o barco vai afundar e que a vida deles está correndo risco. Mas Jesus está no barco, mas Jesus ele está agora dormindo à polpa, e ao ponto dos discípulos começarem a clamar, e Jesus acorda, e Jesus vai até mesmo repreendê-los, chamando eles de homens de pouca fé. Então vai nos dizer que após os discípulos clamarem, após o Senhor Jesus ouvir, atende o clamor deles, e Jesus dá uma ordem para que o vento se aquietasse, para que o mar se acalmasse, e vai dizer que houve uma grande bonança. Aí os discípulos vão dizer uma frase célebre no nosso meio: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Mas eu quero chamar a tua atenção, a tempestade, as ondas, o vendaval, aquele perigo eminente, não era somente sobre o barco que estavam os discípulos e Jesus. Havia outros barquinhos, que Marcos vai dizer. E esses outros barquinhos também estavam correndo risco. E estes outros barquinhos, tripulados por diversas pessoas, por diversas famílias, também se encontravam no meio da tempestade, no meio do vendaval, também estavam correndo risco. Meu amigo, não é só você que está passando um momento de luta, não é só a sua família, não é só você que está atravessando essa problemática, não é só você que está no meio do vendaval, no meio da tempestade, não é só o seu barco que as ondas estão acometendo, tem muitas outras famílias que também estão nesse mar, no meio dessa tempestade, mas as outras famílias, os outros barcos, não contam com a presença de Jesus no barco deles. Jesus estava no barco dos discípulos, e mesmo Jesus estando no barco com os discípulos, eles estavam apavorados, desesperados, porque eles temiam o mal.
Tem muitas pessoas que nesse momento não contam com a presença de Jesus e elas estão vivendo esse vendaval, elas estão no meio deste temporal. Mas eu quero chamar a tua atenção. Quando os discípulos clamaram, quando os discípulos pediram socorro a Jesus, eles talvez estavam pensando só neles, em salvar a si mesmos. Mas eu quero te dizer que o poder da oração, o poder do clamor, o poder da intercessão, ele é muito maior do que nós pensamos ou do que nós imaginamos. Quando os discípulos clamaram por Jesus, e quando Jesus ouviu o clamor deles, e Jesus ele então acalma o vento, acalma o mar, aquela bonança, aquela solução, a resolução daquele problema, não foi apenas para os discípulos, não foi apenas para salvar o barco deles. Todos os que estavam no mar naquele momento foram beneficiados por meio daquele clamor. Eu quero dizer para você, continue orando, continue clamando, continue pedindo por socorro, porque quando Jesus se levantar, quando Jesus decretar pela sua palavra uma palavra de bênção e de vitória, essa palavra ela vai ter poder de alcançar toda a tua família. Esta palavra ela vai alcançar a sociedade. Esta palavra ela vai acalmar o mar e todos serão beneficiados. A palavra de hoje para você é: continue clamando, continue orando, continue intercedendo, porque quando Jesus ouvir, quando Jesus liberar uma palavra de bênção, a bênção vai ser para todos. Quando o mar se acalma, todos são beneficiados. Deus te abençoe. Se você gostou, compartilha. Estaremos orando por você em nome de Jesus.